habitat dele, não que nem aquele absurdo do Nordeste que os caras pegam aqueles passarinhos, entulham naquelas caixas, morrem não sei quantos para trazer para vender. Sim, para exportar, e aí morre filhotinho de papagaio, quer dizer, é a coisa mais linda você ver um casal de aves voando solto, livre. Eu fico super triste quando eu vejo um animal enjaulado, qualquer que seja. Uma vez, né? Aconteceu isso comigo. Eu fui comprar ração para meus gatos, eu morava em São Paulo, num apartamento. E quando eu cheguei na loja, o dono da loja falou para mim, vem ver uma coisa aqui. E me levou no fundo, num banheiro, tudo sujo, não sei o quê, um casal de tucanos. Filhotes. E ele pegava aquela ração de cachorro úmida e dava para o bichinho comer. Eu fiquei com tanta dó que eu peguei, levei, eu estava para mudar para Alphaville, e levei, e do lado do corredor da casa eu fiz um cercado e botei balancinho e tal, e soltei ele lá. Nossa, ele ficou lindo. Tanto é que a polícia florestal foi lá, e quando ela viu, ela falou, nossa, aqui ele está super bem criado, tem um espaço, eu dava só fruta para ele, tudo. O animal lindo acabou morrendo do coração com 7, 8 anos. Não, porque tem casos e casos, né? Esses de resgate que não tem mais como ser reabilitados no habitat natural deles, eu tiro o chapéu. Eu conheço pessoas que têm papagaios que foram resgatados, que foram abandonados. Mas quando você vai, retira um filhote, mata a mãe, para tráfico, é uma coisa assim... Que nem pessoas que saem para caçada, que nem tem nos Estados Unidos. Sim. Vamos caçar um alce, vamos matar um cervo, não sei. Mas para que fazer isso? Eu fico me questionando, na verdade, qual é o alvo deles, interno. Quem que eles estão querendo, na verdade, matar ou atirar em? O cara tem um instinto, não para plagiar o meu livro, mas é um instinto assassino, que é o nome do meu livro. Não, mesmo sendo, não deixa de ser, mesmo que seja o nome do seu livro. E é um ato de covardia, porque assim, as pessoas falam, mas a gente precisa comer carne. Não, a gente não precisa comer carne. Não, a gente não precisa caçar. Agora, você caçar com rifle, com a mira que tem, o animal longe, sem chance nenhuma, e você atirar, isso é muito fácil. Não. Agora, lá na Idade da Pedra Polida, Idade da Pedra Lascada, eu não tenho nada para falar, porque era você com uma lança contra o bicho. Então, assim, alguém tinha que se alimentar e alguém sair. É que nem o cara, eu sou mergulhador autônomo, né? Então, eu acho interessante que o cara fala, eu faço caça submarina. Aí ele desce, que é proibido com cilindro fazer caça submarina, mas às vezes o cara desce com cilindro, o arpão e vai pegar o peixe. Ele tá com o arpão na mão, respirando, olhando e alveja o bicho. Agora eu quero ver o cara mergulhar e pegar um tubarão na unha. Sim. Ou pegar vai matar, que não estão matando aí tem uma época que chama, que é um absurdo, tem até uma série na Sky, chama Os Homens do Pântano, que é um período do ano que eles liberam para matar alligator. Então os caras saem para matar alligator. Então eu quero ver uma coisa, em vez de arma, pula na água, tenta pegar o bicho lá de 5, 6 metros ali. E muitas vezes o governo desses países que liberam esses tipos de caça, eles usam como desculpa o controle populacional. Acontece que o controle populacional não teria sido necessário se eles já não tivessem acabado com os predadores desses animais, entende? Então, quer dizer, o ecossistema já está tão desestruturado, percebe? Que sim, há certas superpopulações de alguns animais. Agora, tem uma pergunta interessante do Paulo aqui. Boa noite a todos. O que vocês acham, elas, né? O que vocês acham de pessoas que criam pássaros em casa? Vocês acham certo que esse tipo de animal ficar preso em vez de exercer a função que ele foi criado, que ele nasceu de voar, tá livre? Eu acho que não. Um bicho que tem asas, que pode alcançar alturas que nós nem sonhamos, a não ser sobre um avião ou sobre um aeroplano, não dá. Você imagina, então, é o que eu falo. Eu não gosto de criar passarinho. Por quê? Porque eu fico imaginando você preso numa cela a vida inteira. Sim. E só tem aquele espaço restrito. É o que eu sempre falo, os animais não fizeram nada para estar preso em celas. Os bandidos humanos, eles estão soltos, eles não estão encarcerados. Agora, um animal em circo, um animal dentro de uma jaula, quer seja uma ave, quer seja qualquer tipo de animal encarcerado, que crime ele cometeu para estar preso? Por exemplo, você sabe, por mais que possam até me chamar de uma pessoa ignorante, que eu não gosto, zoológico.
Eu também Para não. que ter zoológico? Para que ter circo, cara? Também que agora estão suspendendo animais em circo. Tá. Mas zoológico, aquário... Você quer ver um animal, você vai no habitat dele, tirar foto dele. Agora vai prender, por exemplo, um animal de um porte de um tigre, Mas que enquanto... precisa ficar livre. Ele fica ali naquele espaço, para no zoológico de São Paulo, um espaço restrito, é grande. Mas não é que nem ele sai pulando por aí. Não é grande, o animal não fica feliz. E outra, nenhum animal que serve de entretenimento para o ser humano, eu sou a favor, jamais serei. Então eu sou contra zoológico, sou contra rodeio, sou contra qualquer tipo de exibição de um animal que seja exposto para nossa diversão. Agora, você sabe que tem um filme muito interessante, é um filme antigo, os primeiros filmes antigos, depois foi uma refilmagem agora, mas os antigos famosos eu consigo ver, chama Planeta dos Macacos. Sim. Mas não a refilmagem, os primeiros com Charlton Heston, com os atores mais antigos. Então, lá, quando os macacos dominaram a Terra, quem era que ficava em exposição eram os seres humanos. Então, aí tem que se colocar a pele. Assim, eu estou colocando um animal em exibição para deleite do resto dos homens, e se fosse ao contrário? Né? Pois é. Essa é a pergunta que eu faço. Agora, que nem você falou, puxa vida, quem tem que estar preso não está. Não. São os inocentes, são os animais, e são por esses que eu vou lutar sempre, esses que eu defendo. E aí a Sanifap, eu e a Alexandra se unimos em prol desta causa. E assim, a gente está no começo, por enquanto, com animais domésticos, mas assim, já que eu sou uma sonhadora e eu tô com alguém que realiza e muito, eu espero chegar longe. Mas tem que sonhar. Se a gente não sonhar nessa vida, não chega a lugar nenhum. Não, eu acho Na verdade, assim, eu não quero dar uma de ignorante aqui, minha memória é péssima mesmo, ela foi muito boa, mas minha memória é muito péssima. Nossa, minha memória é péssima. Eu se eu não me engano, foi o Karl Marx que falou, eu não sei se foi. Mas, enfim, bem, alguém disse, pelo menos, que as leis, para elas darem certo, é preciso que a sociedade aceite, né? Que abrace a lei. Não adianta, a lei, ela não passa a vingar ou não, se ela foi escrita ou não. E sim, se a sociedade faz pressão para que ela aconteça. Ela funcione. Aí ela funciona. Agora, você falou nesse ponto, vou tomar esse gancho aqui. É o seguinte, como gancho. A lei, para mim, para quem maltrata animal, vou começar pelo traficante. Traficante de animal, foi pego com um passarinho, com qualquer bicho, foi pego, multas pesadas sem direito a recurso e no mínimo 10 anos de cana. E para quem maltrata animal, no mínimo 10 anos, no mínimo. Porque um ano é muito pouco. Aí o cara entra lá, vou fazer serviço comunitário. Mas aí, Roberto, a gente não faz isso, senão você sai daqui direto pro bairral. Então, na verdade, não só uma questão da penalização, mas a questão da conscientização do não fazer. Por exemplo, as pessoas, elas vão continuar traficando animais porque a sociedade não faz pressão contra, percebe? Agora, por exemplo, se um fumante, se ele for fumar em um lugar fechado, a sociedade faz pressão, entende? Então, a lei contra o fumo em São Paulo, ela funcionou muito bem. Por quê? Porque foi uma lei que foi abraçada pela sociedade. A sociedade faz com que a lei funcione. Traficar animais, ninguém tá nem aí. Não tá aí, percebe? Porque eu acho que o animal então, não inferior. Exatamente, então não é só uma questão da pena, a pena que será cumprida. A questão não é só essa. A questão é fazer com que isso diminua. Mas para que isso diminua, há uma necessidade de que a sociedade faça pressão para que isso diminua. Mas tem que fazer pressão, mas tem que ter pena alta no começo, para a pessoa ter medo de fazer. Mas, por exemplo, no dia 22 de janeiro desse ano, teve uma manifestação a nível nacional, inclusive aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, contra a crueldade com os animais. E dia 28 agora terá outra contra a vivissecção dos animais. E isso é muito pouco divulgado pela mídia. E aí, sim, eu sou bem conhecida pelo meu radicalismo. A Alexandra nem sempre concorda com as minhas ideias. E pegando o gancho, sim, porque assim, eu sou 8 milhões, não tem meio termo comigo.
Eu sou a favor, porque assim, a vivisecação são testes em animais. Eu acho péssimo. Eu também acho. Agora, os crimes que são pegos em flagrantes, quem realmente matou, porque eu não sou contra, eu sou a favor da justiça. Então, eu acho que todo mundo tem que ser julgado perante a nossa lei. Mas aqueles que foram pegos em flagrantes, estupradores, assassinos confessos, eu não hesitaria em colocar em jaulas separadas e testes realizados neles, não em animais. Então, assim, realizar teste para ver se shampoozinho vai arder criança no bandido. Ele faz parte da sociedade, do Estado. Uma coisa. E eu, se eu fosse candidata, eu estaria com essa bandeira na maior. E acho que eu teria apoio. Bom, vamos para outro breve intervalo e voltamos no último bloco aqui com a Sanifap. São Paulo está sempre pronta para receber, acolhendo quem está a passeio ou a trabalho. A cidade se liga ao Brasil e ao mundo todo através de 3 modernos aeroportos com voos diretos. Tem acesso às maiores capitais do país, por rodovias que se cruzam e se interligam com todos os meios de transporte. E aprimora permanentemente sua malha urbana, criando uma infraestrutura completa que conta com o maior e mais moderno complexo hospitalar da América Latina. São o mundo todo, num só lugar. São Paulo. A cidade que não para, que cresce a cada dia, com a energia de todos os povos, no ritmo de todas as culturas, onde tudo acontece ao mesmo tempo e agora. Boa noite, internautas. Estamos de volta aqui com o Roberto Ferrari em hora marcada e com a Sanifap, com a Alexandra e com a Samanta. Eu tenho aqui um e-mail, vou começar com um e-mail aqui do Rodrigo. Cada vez mais o ser humano tem menos consciência dos seus atos. Não somente os animais domésticos sofrem como os da floresta, que com o desmatamento ficam sem moradia e acabam se extinguindo do planeta. Qual a solução para tal questão, meninas? E se há solução para isso? Solução sempre há, e depende de cada um de nós. Então, por exemplo, a votação que teve ontem referente ao Código Florestal não agradou ninguém, não vai agradar e não é solução. E se a Dilma tiver a cabeça no lugar, ela vai vetar. Assim eu espero. Isso é solução para pecuarista, não é solução para meio ambiente. Não. Você não acha, Alexandre? Na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Primeiramente, o mundo foi habitado pelos animais. Quem invadiu o espaço deles somos nós, né? Nós construímos as casas, as estradas, etc e tal. Tem como a gente coabitar? Tem. Mas vamos respeitar os espaços. Na verdade, cada vez que a gente constrói uma estrada, né, nós fazemos ilhas, que é o que nós chamamos, são ilhas ecológicas. Então, não há mais misturas entre as espécies. Entende? Então, isso faz com que até o caso da evolução e do desenvolvimento, isso atrapalha também. Então, algumas estradas já são chamadas de estradas ecológicas. Elas já construíram de forma subterrânea passagens para animais, né? Algumas falharam com boa intenção de colocarem uns fios atravessando a estrada, mas é muito perigoso para alguns animais, porque aquele fio, o animal cai na estrada e tudo mais, é atropelado, né? A questão do reflorestamento também, que precisa ser visto. Tem tanta coisa que precisa ser vista, mas na verdade isso precisa de quê? De fiscalização, de delegacia própria para isso, que o IBAMA trabalhe com mais eficácia com relação a isso. E assim, isso tudo que ela falou eu assino embaixo, delegacia sim,
assim, reflorestamento para ontem, parar com o tráfego. Mas aí a pessoa vai perguntar aí como se para com isso. Mas isso o Adam Smith respondeu há muito tempo atrás no A Riqueza das Nações. Se não tem quem compre, não tem quem venda. Exatamente. Então, por favor, parem de comprar. Porque inclusive, enquanto você comprar, não haverá o comércio. cara que compra CD pirata. Sim. Ele está alimentando, não é o cara que vende CD, está alimentando tráfico de droga, tráfico de arma, está alimentando tudo. Aqui tem um comentário da Yara dizendo que a lei funciona, porém não é cumprida com severidade. E eu acho que é bem por aí. A lei, ela é feita para funcionar. Eu acho a lei, em relação aos animais especificamente, muito pouco severa. Ela incentiva o cara, vale a pena o risco. Sim. O cara corre o risco de traficar animal que ele pode faturar 100 mil, 200 mil, contra o risco de ele passar um ano na cadeia e tomar uma multa. Se passar. Sim, há pouca fiscalização, há pouca pressão da sociedade, o que eles pagam para sair da cadeia é muito irrisório, né, perto do crime cometido. Quer dizer, a gente tem o caso lá daquela Yorkshire, a Lana, né? A pessoa que matou está fazendo pós-graduação em nefro, em Brasília. Pagou R$3 mil e é isso aí, entende? Quer dizer, a pessoa que cometeu um crime desses de matar um animal na frente da filha. Aquilo é um absurdo. E ela foi se defender falando que não é aquilo, mas como todo mundo viu, ela matou um animal na frente da filha. Agora, é daí que começam os exemplos. Sim. Na minha casa, o meu filho tem 8 anos de idade. Ele vê o amor que a gente, desde um ano de idade, conviveu com gato, desde nenê, gato, cachorro e tal. Ele foi se acostumando. Então hoje ele vê o amor que a gente tem um amor imenso. Quando morre o animal, ele chora, ele fica. Então, depende do que a gente passa para os filhos. Os filhos, na verdade, vão ser adultos que têm que ter uma formação diferenciada. Não adianta você chegar, por exemplo, e querer impor na cabeça de um adulto um negócio que ele não tem costume e não vai fazer. Tem que educar quem está vindo. Sim, exatamente. A conscientização está nas crianças, porque a nossa geração deixou muito a desejar. Eu fico muito triste de ver que às vezes pessoas assim, jovens, de 18 anos de idade, 15 anos, maltratam animais. Mas com uma violência. Por diversão, Mas é com esse intuito que a Samantha tem toda uma palestra preparada. Ela vai em escolas da palestra, porque é de pequeno que se aprende. A gente viu há pouco tempo atrás, sei lá, uns 2 meses atrás, o caso de uma moça segurando um Akita no colo, que ele estava com ela há 3 anos. Ai, tristeza! Era assim que começava no Facebook, embaixo da foto. Ele está comigo há 3 anos, mas eu não tenho mais como ficar com ele, porque meu filho de 3 anos maltrata ele. E aí ela esperava, ela esperava apoio dos protetores com relação a isso. Ela só foi malhada. A minha resposta para ela foi, olha, o que acontece é o seguinte, após a Revolução Industrial, o modelo de família mudou. As mulheres começaram a sair de casa, os homens, na época, ficaram desempregados porque mão de obra feminina era mais barata. Depois isso tudo foi revolucionado, os homens voltaram a trabalhar, as mulheres passaram a lutar por direitos iguais, isso tudo aconteceu, tá todo mundo fora de casa. E aí, não todo mundo, mas a grande maioria das famílias hoje em dia é assim, eu coloco na aula de inglês, eu coloco na aula de natação, eu coloco na escolinha, vocês não só ensinem a nadar, a pintar e a escrever, como também deem educação doméstica para o meu filho, percebe? E aí, depois de eu escrever isso tudo, eu finalizei dizendo assim, olha, cuidado, por muito menos a Suzane matou os pais. Não. Você não ter controle sobre uma criança de 3 anos Eu vi uma notícia, as coisas que a gente vê na internet, ficou lá armado. Um filho matou o pai porque o pai não quis dar um videogame para ele. Sim, mas a O tendência outro matou a avó porque a avó não quis fazer não sei o que ele estava jogando um jogo. Inclusive esses jogos, não tenho nada contra jogo de computador, eu gosto até, mas tem jogos que são extremamente violentos. Aliás, é um mal da humanidade. A humanidade está fincada no pilar da violência. Ela não tem. O cara pega tinha lá o caso, não estou defendendo o Saddam Hussein, não estou defendendo ninguém, mas o cara tinha lá o país dele, ou bem ou mal, ele fazia as coisas dele lá dentro, um discutia com o outro. Os americanos entraram lá, virou uma guerra civil. Por quê? Foram lá por causa do petróleo. Como foram na Líbia tirar o Gaddafi, não é por causa do dozinha do povo, é porque tinha o petróleo lá.
Então, tudo gira em torno do dinheiro. E eu acho que essa é que é a inversão de valores que tem hoje em dia. A gente para de cuidar das coisas importantes para cuidar do dinheiro. É o famoso ter e o não ser, né? As pessoas não se importam. Hoje ninguém para. Coitado, tá ali, mas eu tô atrasado, tem hora marcada. E não, as pessoas não se sensibilizam mais. Você quer ver um exemplo? O cara era um pobre, não tinha nada. Ele ganhou na Mega Sena. Aí ele passou a ser considerado um super cara na sociedade. O cara não sabia nem falar direito, o cara não tinha condição nenhuma. Não porque ele não quisesse, porque ele não teve na vida dele essa condição de poder se educar, poder se aprimorar. Mas porque ele tinha dinheiro, ele foi recebido na alta sociedade como se fosse o príncipe da Inglaterra. Eu acho errado. Eu acho bonito o trabalho que vocês fazem. Por isso, você pode contar com o meu apoio lá no Facebook, falar de novo, vocês vão lá, eu vou fazer, vocês vão me dar o seu grupo, vou adicionar bastante gente no grupo de vocês. Puxa, muito obrigada. Para a gente poder trabalhar em a gente espera disso. ser mais uma voz, né, no meio de tantas outras que estão assim. Exatamente. Sim, que tem muita gente boa no meio. Tem muita gente lutando no meio, tem muita gente resgatando no meio. Sueli de Mauro, Silmara, Gabriela Lopes, nossa, Gabi, a Áurea, tem muita gente aí batalhadora no meio. O Tadeu, que é presidente de outro projeto. Tem uma vizinha minha de Alphaville, ela era bem assim, ela via um cachorro na rua, ela pegava, então ela chegou a ficar com 20 cachorros na casa dela, e ela tinha uma certa condição, então ela conseguia cuidar. E o marido dela defendia uma coisa que eu acho justíssimo. Por exemplo, você está andando numa rua, numa estrada, tem um animal atropelado. Poxa vida, devia ter um serviço da prefeitura que respeitasse o animal que foi lá e não deixasse ele esparramado na estrada, lá para todo mundo ficar vendo. Passa lá no acostamento, pega o animal, retira. Pega um terreno, enterre o animal ou creme o animal, mas não deixa ficar à vista os órgãos do bicho. Sabe, Roberto, eu já morei lá em Alphaville e tem muitas pessoas que gostam, assim como você, e tem muitas pessoas que desovam a partir do Alfa 11. Mas hoje eu saí de Alphaville, sabe o que eu fiz? Eu estou morando na Granja Viana fazem 10 anos, porque lá o pessoal realmente gosta. Lá o pessoal gosta. Mas a partir do Alfa 11 é desova. Inclusive uma das minhas, a Doberman, eu resgatei de lá. Em outubro passado, eu e ela... Que coisa horrorosa. A Doberman com 4 filhos. Sabe o que acontece? É um problema de educação. Eu acho que o Brasil é um país maravilhoso, nós temos aqui umas riquezas naturais imensas, temos cabeças pensantes maravilhosas. Só que, infelizmente, a massa inicial do país foi feita pelos portugueses que trouxeram para cá só marginais, o que para colonizar. Então, hoje, é a lei do Gerson. Olha, é o seguinte, ó. Você vai lá pagar esse negócio para mim? Quanto que é? Não sei, você vai lá. E o cara volta, eu paguei. Era 15, o cara fala, não, é 20, enfia 5 no bolso. Isso já é uma corrupção. Então o Brasil hoje ele é permeado de corrupção. E a corrupção não é só o político que recebe a propina, o outro que enriqueceu ilicitamente. A corrupção é em cada ato da gente, em cada gesto da gente. É um gesto que pode ser um gesto de você tá já bem ou não. Agora, fazer o bem, são poucas pessoas que fazem vocês. Eu procuro fazer a minha parte lá no Facebook através dos meus livros e conheço muita gente que quer fazer o bem e faz o bem. Agora, nós temos que policiar quem não faz o bem. Sim. Que nem a gente vê, às vezes, em reportagem, né? Essas pessoas que maltratam, aí vai lá pessoal de ONG e tal, se fecha em casa, não quer dar entrevista, não quer falar, porque com vergonha. Pois é. E na verdade o que a mídia precisa fazer mais é mostrar o outro lado. Geralmente as pessoas que fazem esse tipo de coisa são pessoas frustradas que precisam de atenção. Quanto mais atenção elas tiverem e quanto mais os outros perceberem que conseguiram atenção dessa determinada forma, outras coisas piores irão acontecer. Então, assim, até um pedido que a gente faz, sabe? Pedido dos protetores. Parem de mostrar desgraça com relação aos animais. Todo mundo já sabe o que acontece. Mostre o outro lado. Incentive o outro lado. Eu acho também, eu concordo plenamente com vocês. Eu acho que o que está precisando um pouco é de pessoas que tenham essas iniciativas
que vocês estão tendo e que outros têm de querer fazer o bem, querer, olha, vamos ajudar os animais, a gente ama os animais, precisa preservar, ter respeito. Então, em vez de mostrar um bicho maltratado, com pata cortada, mostra um animal, olha, esse animal foi resgatado, olha como ele está, que lindo. Hoje, exatamente. E assim, um segundo pedido subliminar até eu deixo, que assim, as ONGs, os projetos, as fundações em nome dos animais, que é a bandeira que defendo, se unam e não se separem, porque há muita rivalidade por trás delas. E assim, se estamos todos lutando pela mesma causa, que é o bem-estar dos animais, por que não uma união? Todos juntos conseguiríamos muito mais do que chegar no fim do ano um balanço da ONG X falando que conseguiu tanto, a ONG Y tanto. Eu não vejo esse movimento separatista como sendo benéfico para quem defende os animais. Lógico, eu acho que vocês estão um projeto muito bonito e que é uma ideia muito boa. Está engatinhando. Vai engatinhar, mas vai crescer. E eu vou apresentar para vocês, vou ver pessoas que queiram ajudar, qualquer contribuição é válida. Qualquer um é válida. Novamente eu gostaria de pedir para vocês, adicionem a gente no Facebook, Sanifap, a rifa está lá, a gente também está fazendo uma campanha junto com o Projeto Protecão, que é outro projeto em prol dos animais, de ração, tá? Essa ração vai ser distribuída para vários protetores, inclusive para o Marcelinho Protetor, que é super conhecido no meio, uma pessoa que faz um trabalho lindo na favela, junto com a Cláudia Rodrigues. Então essa ração vai para muitas pessoas. A gente conseguiu uma marca que fez um preço super barato. As rações Dog Shone fizeram um preço mais em conta. Qual a marca? Dog Shone. Dog Shone. Tem uma outra marca de ração muito boa, chama Dog Mil. Ah, não conheço. Eu já ouvi falar, mas a Dog Shone está com preços excelentes, está até na para ajudar a gente nessa campanha, que vai para muita gente essa ração. Então vamos divulgar essa campanha, vamos divulgar a rifa do relógio, que é para beneficiar essas duas protetoras que fazem um trabalho assim belíssimo. E sim, a fundação também está precisando de ajuda financeira, porque a gente não tem como ajudar nos resgates, ou na castração, ou na vacina, só tirando do nosso bolso. O rombo já está imenso. A gente não tem a gente precisa de ajuda também. Se vocês não ajudarem, a gente não tem como ajudar. Não, né? Internautas, vocês vão ajudar elas, é um pedido meu, é uma situação que precisa de ajuda, porque são os animais que precisam ser resgatados, ser cuidados, ser tratados como eles merecem, com respeito. E eu aproveito para dar aqui o meu Facebook, que é Roberto Ferrari, e o nosso grupo lá, que é o Grupo do Amor, que é o Grupo You and I, e no meu Twitter, Roberto Ferrari 19. Então, continuando, eu vou procurar fazer por vocês lá, a gente poder fazer algum trabalho que ajude, sabe? Que vocês tenham uma condição de poder arrecadar alguma coisa, poder, sabe, continuar esse trabalho bonito. Eu sempre falo, 1 centavo é 1 milhão, né, junto, na somatória total. E assim, a gente trabalha e preza muito pela transparência. Então, qualquer um que quiser conhecer qualquer um dos animais que estão nos nossos vídeos, precisando de ajuda, qualquer uma dessas protetoras, as portas estão abertas. Nós não temos sede, nós temos os nossos resgatados. Até eu queria até agradecer a Mara, que daí inclusive eu fui levá-la para mostrar onde eu resgatei a Adobe, tinha uma outra cachorrinha lá, em outubro passado isso, e aí ela finalmente encontrou um lar, e agora sim, por esse mês. É uma pessoa assim, é um anjo dos bichos, e assim, a cachorra tá outra, tava um palito e tá outra. E eu gostaria assim de deixar... Eu perdi meu pensamento. Eu queria agradecer a Mara, que ficou com a Alfa, né? O Alfa foi o nome que a gente batizou, e que todas as pessoas estão mais do que convidadas a conhecer o nosso trabalho, a saber quem nós somos, entrar nas